E comecei a perceber, Arthur, que muitas pessoas que me procuravam no consultório não necessariamente estavam doentes mentalmente. Estavam sofrendo e queriam buscar nos medicamentos um anestésico, uma forma de viver melhor a sua vida difícil. Então, às vezes a mulher me procurava, uma senhora me procurava com um relacionamento difícil, um casamento difícil, e ela queria uma medicação para dar conta do casamento difícil. E aí eu comecei a me questionar, falei, gente, a psiquiatria não é para isso. O medicamento psiquiátrico não é para as pessoas darem conta de viver suas vidas complicadas e difíceis. Aquilo começou a me chamar a atenção pelo volume de pessoas que cresciam a cada dia, cada semana, cada ano assim na psiquiatria. Ali começa a semente do tarja preta. Essas pessoas, elas revelavam que elas estavam querendo um remédio para aturar o que elas tinham na vida? Ou tu descobria isso nas entrelinhas? Nas entrelinhas. Ah, tá. Nas entrelinhas. Entendi. Quando eu ia me aprofundando, porque as pessoas vão aos consultórios psiquiátricos com queixas. Elas não vão já com o diagnóstico, a maioria não. Porque, pois não, o que eu posso te ajudar? Eu tô aqui porque eu tô triste, eu tô ansiosa, tô perdendo noites de sono. Ela me dá queixas. Eu é que transformo aquelas queixas numa doença ou não. E é neste processo de aprofundamento da queixa, em direção às causas da queixa, é que eu percebia que, na verdade, aquilo estava sendo causado por um sofrimento normal de vida. E aí eu falava assim, você precisa resolver então o seu casamento, vamos pensar sobre ele. O que a gente pode fazer para melhorar? É aqui que está a tua cura dos seus sintomas, das suas queixas. O medicamento não vai te ajudar em nada, a não ser te anestesiar. Então, esse movimento do diagnóstico ou do não diagnóstico no consultório psiquiátrico é a primeira coisa que um bom psiquiatra tem que fazer. Porque muitas pessoas estão procurando psiquiatria hoje que não tem diagnóstico. Elas estão sofrendo. Mas entre o sofrimento e o diagnóstico de uma doença mental, tem uma distância grande aí. Mas a psiquiatria também está indo ao encontro por uma forma superficial. Hoje você consulta um psiquiatra com 5 minutos, com 10 minutos. Quando você se queixa da sua tristeza, ele imediatamente fala que aquilo é depressão e você sai do consultório dele com antidepressivo. Então o anti-tarja preta, ele é anti isso. Ele é o anti-banalização do diagnóstico. Ele é um anti chamar qualquer tristeza de depressão. Ele é um anti a banalização do uso do psicotrópico. Para você ter uma ideia, tem um estudo da década passada, nos Estados Unidos, que eles pegaram 20 mil pessoas que usavam antidepressivos. Olha que interessante. E os pesquisadores pegaram essas pessoas e foram verificar quais dessas pessoas tinham critérios diagnósticos para usar o antidepressivo. Quantos por cento você acha que não tinham critério diagnóstico e estavam usando antidepressivo? Metade? 30%. Quase. Isso eu estou falando de um estudo de 20 anos atrás. Recentemente, uma pesquisadora em São Paulo, aqui de São Paulo, fez o mesmo estudo, com 2.700 pessoas. Qual você acha que foi a proporção que ela achou aqui em São Paulo? 68%. Sabe o que isso significa? Que de cada 10 pessoas que usam antidepressivos, 6 a 7 não precisariam usar. Mas como é que ela descobre que elas não precisariam usar? Ela submete essas pessoas a uma pesquisa dos critérios diagnósticos da doença. Então ela entrevista novamente essas pessoas. Você sentia isso? Quando você procurou e foi medicado, você apresentava esta lista de sintomas, você apresentava este quadro clínico, a pessoa vai preenchendo ou não. De repente ela percebe que não se tinha critério diagnóstico. Te dou um exemplo. Para a gente dar um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, isso é uma doença chamada TAG, a mais comum entre todas hoje nós. Está aí na capa do meu livro, bem na capa, a frase lá embaixo. Porque somos o país mais ansioso do mundo. Então, de acordo com a última publicação da OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, ganhando dos americanos. E aí, essa questão da ansiedade, do TAG, para você diagnosticar TAG numa pessoa, olha que interessante. Como critério diagnóstico é o seguinte: você tem que estar ansioso na maior parte do dia, na maior parte do seu tempo, na maioria dos dias. Isso tem que vir com estado de tensão, apreensão, sintomas físicos, papapá, sono, papapá, no mínimo 6 meses. O que eu recebo no consultório, as pessoas falam assim: doutor, eu tô muito ansioso, tem 2 semanas. Isso não é TAG. Ela pode ter o sintoma que for, mas se ela não preencher o critério temporal, eu não posso dizer que é TAG.
Só que isso não é feito. Se você for no consultório psiquiátrico hoje e falar que você tem todos esses sintomas que começou há um mês, você vai sair com um diagnóstico de TAG e com remédio. Então, é a não observância dos critérios diagnósticos que faz esse uso excessivo de psicotrópico. Então, o que a pesquisadora fez? Ela entrevistou quase 3 mil pessoas para ver se essas pessoas preenchiam todos os critérios que justificam o uso do medicamento. Entendi. E ela chegou a um número de 68% que não preenche. Se você me perguntar, então o que essas pessoas têm? Elas estão sofrendo de fato, mas não estão doentes. Elas estão ansiosas de fato, mas não é uma doença que justifica um medicamento. E aí, ao longo aqui do nosso podcast, nós vamos falar de outras ferramentas, de outras formas, que não medicamentosas, que podem ajudar essas pessoas. Mas por que aconteceu essa inclinação na sociedade aos remédios? É a resposta que eu mais gosto de dar. Essa daí. Porque é mais fácil, Arthur. Te pergunto. É mais fácil tomar uma cápsula ou entrar na academia? É mais fácil tomar uma cápsula de remédio ou fazer uma dieta para perder 10 quilos? É mais fácil tomar uma cápsula ou entrar num curso de yoga? É mais fácil tomar um remédio ou mudar sua vida, seu casamento, seu trabalho? Então nós estamos indo pelo caminho da facilidade, do menor gasto energético. Tem um filósofo, professor de filosofia da Universidade de Berlim, que escreveu A Sociedade do Cansaço. Fenomenal o livro dele. Estamos cansados, fadigados, esgotados enquanto sociedade. Por isso nós estamos procurando um caminho do menor gasto energético. Eu já estou cansado. Não me vem com esse negócio de atividade física, não. Eu tô um bagaço. Não vem com esse negócio de resolver os problemas. Não, para com isso. Eu não consigo nem viver minha obrigação do dia. Tu me vem com 1 hora de academia? Que isso vai ser a revolução na minha vida? Não, me dá aí essa fluoxetina, melhor, vivo melhor. Essa é a resposta para sua pergunta. Mas não existe também um movimento da indústria farmacêutica? De estimular. De querer manter o cara refém daquele remédio? E eu vou te falar como é que a indústria farmacêutica faz para vender mais. A estratégia dela. Ela pressiona órgãos que regulamentam a saúde, principalmente os critérios diagnósticos, para afrouxar o critério diagnóstico, para ampliar o critério diagnóstico, para colocar gente mais doente que não seria. Exemplo. Lembra que eu falei do TAG aqui? Que o critério diagnóstico temporal são 6 meses? E se esse critério for 2 meses? Mais pessoas estarão no critério, mais pessoas receberão o diagnóstico, portanto, mais pessoas serão medicadas. Então, há uma pressão para que se afrouxe e para que se amplie os critérios diagnósticos. Daqui a pouco todos nós receberemos um. Daqui a pouco todos nós tomaremos um remédio. Quem que está rindo à toa com isso tudo? A indústria farmacêutica. Quem está ganhando dinheiro, né? São os que ganham. Eles aumentam o filtro. Exatamente. E aí, daqui a pouco, todo mundo tá lá dentro. 2 dias tristes, os caras já podem te dar um remédio já. Isso. Para ser depressão, o critério é tristeza na maior parte do tempo, na maior parte do dia, melancolia, pensamentos negativos, perda de peso, vamos pro critério temporal. Por pelo menos 15 dias. Então não é 2 dias de choro. E aí eu falo pra você como é que banalizou as coisas. Eu falo assim pras pessoas: chora aí uns 3 dias seguidos. Fica mal uns 3 dias seguidos. A sua amiga vai falar assim: Mica, tô preocupada com você. Vai num psiquiatra. Ninguém mais pode chorar. Ninguém mais tem o direito de ficar triste. Já estão chamando isso tudo de depressão. E é uma coisa mais covarde ainda, sabe o que é? O paciente que trata para depressão. Esse perdeu o direito completamente de se entristecer. Como assim? Você faz tratamento para depressão e usa sua fluoxetina. Você é casado. Você tem sua esposa. E aí tem uns 2 dias que você tá mal em casa por alguma coisa. Uma notícia no trabalho, um resultado que não foi esperado, alguma coisa que te abateu. O seu ânimo. Normal, da vida. Que vai te dar ali 2, 3 dias de desânimo. Primeira coisa que a sua esposa vai falar assim: meu amor, tô preocupado com o seu remédio, acho que ele ficou fraco. Vai tudo pro remédio, né? Vai tudo pra doença, vai tudo pro remédio. As pessoas perderam o direito de ficarem, de se sentirem tristes. O paciente deprimido, então, pior ainda. Porque qualquer sintoma, nem sintoma não, por qualquer manifestação de um sentimento ruim, vai pra conta da doença, vai pra conta do remédio.
Então é muito triste ver isso. E aí o paciente me procura, falou, doutor, eu vim porque a minha esposa está preocupada, a gente está achando que o remédio está fraco. Eu falei, por quê? Porque esse mês eu fiquei triste. Sim. Uhum. E aí eu gosto de falar um outro fenômeno que acontece no consultório psiquiátrico, que é a sensação de imunidade que o paciente psiquiátrico tem por fazer um tratamento. Vou te falar como é que acontece isso. O paciente ansioso, o paciente deprimido. Olha, você, pelos critérios que eu avaliei, você tá com depressão. Você precisa se tratar, eu vou te dar uma medicação, você vai fazer terapia, aí todo aquele conjunto de medidas. Volta daqui a 30 dias, aí ele vai melhorando. E lá pelas tantas, lá pela terceira, quarta, quinta consulta, ele fala isso pra mim no consultório. Doutor Pablo, eu acho que o tratamento não tá fazendo mais efeito, tem alguma coisa errada. Eu falei, por quê? Porque esse mês eu fiquei triste. Aí eu, como é que é? Então no fundo, essa pessoa acha que por usar um antidepressivo ela está imune ao fenômeno tristeza. Uhum. Olha que interessante o que as pessoas começam a achar. E eu falo assim, meu querido, deixa eu te falar um negócio. O remédio não é para te transformar num robô. O remédio não é para tirar suas emoções normais. Se você tiver que perder uma noite de sono deverá perder. Se você tiver que ficar ansioso porque alguma coisa está acontecendo, ansioso deverá ficar. Isso é ser humano. Uhum. A gente não está querendo mais ter os pacotes próprios da humanidade. Uhum. Existe uma confusão entre sentimentos naturais com doenças, porque existe uma área cinzenta que tu não consegue saber direito. Eu devia estar sentindo isso ou isso aqui já virou uma doença, né? Como é que resolve essa área cinzenta? Vou dar uma dica. 2 dicas, na verdade. Que também é uma pergunta que adoro responder, porque ela é psicoeducação. Ensinar as pessoas a se perceberem assim. O que eu estou sentindo então, doutor? Me ensina aí. É da minha vida? É normal? Ou é preocupante, que já pode ser uma doença? 2 palavrinhas mágicas. A primeira chama-se proporcionalidade. O que significa isso? Você vai pegar o que você está sentindo, a tristeza que você está sentindo. Você vai fechar seus olhos e você vai fazer o seguinte exercício. O que eu estou sentindo, a intensidade, a dimensão disso é proporcional ao que eu estou vivendo? Para responder melhor esta frase, essa pergunta, uma pessoa no meu lugar, vivendo o que eu estou vivendo, estaria sentindo o que eu estou sentindo? Mas uma pessoa que esteja no meio do furacão, ela consegue estar com a cabeça clara para conseguir responder essa pergunta? Por isso que eu pedi para ela fechar os olhos, para ela sair um pouco, para ela ter um pouquinho de racionalidade naquele momento. Entendi.